aos trabalhos, senão nós não vamos conseguir concluir até 18 horas. E para a turma que está querendo ver o jogo aí, né, infelizmente não vai ter jeito. Hoje vai, é verdade. Ah, esse aí eu desconheço. Bom, pessoal, então, lembrando, né, nós trouxemos pequenas pinceladas da teoria, do estudo, que vai levar a uma prática adequada, a uma prática segura. Longe de nós, falei isso no início, de aqui trabalhar toda a matéria. A ideia é fazer pensar. Então, nós pegamos um trecho da introdução do que é o Espiritismo, um item que é o 455 do Livro dos Espíritos, né? Nem deu para a gente entrar em um item do Livro dos Médiuns e um item da Revista Espírita, pensa bem. Porque eu queria trazer a aplicabilidade. Porque, no fundo, a aplicabilidade vai demonstrar que o estudo é necessário para que a prática mediúnica seja boa, estimulante, saudável. Então, trouxe para nós iniciarmos o segundo momento a fala do Emmanuel. No prefácio do livro Justiça Divina, ele diz assim: todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade. Então, o Emmanuel dá uma chamada forte aqui, hein? Ele está dizendo para nós espíritas que é um dever da expressão funcional, ou seja, tornar aplicável a teoria. Não é só falar, não é só, não, que maravilha que foi aquela palestra, não sei o quê. É aplicabilidade, aí para a vida. E que é uma obrigação compartilhar essa mensagem de luz. Então, nós espíritas temos esse dever. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Erasto traz a mensagem, missão dos espíritas, não é? E o que ele fala lá? Qual é a missão dos espíritas? Compartilhar, ele usa uma palavrinha que nós espíritas não gostamos muito, né? O dogma da reencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a ideia da vida futura. Ou seja, nós espíritas deveríamos levar essa mensagem ao mundo. E, por exemplo, quando fala-se sobre reencarnação, hoje chamado palingenesia na ciência, Ian Stevenson é o maior divulgador da reencarnação. O cara nem sabe o que é espiritismo. Algo de errado não está certo. E nós espíritas? Estamos fazendo o quê? Porque é necessário um cara lá na Universidade da Pensilvânia estudar mais de 2.000 casos de crianças entre 3 e 8 anos que diziam ter sido uma outra personalidade, morado em determinado lugar, morrido de determinada forma, e lá na Índia, por exemplo, perceber e conferir esses dados. E nós espíritas que já sabemos disso, damos de braço, que é tipo assim, a gente sabe, né? E o nosso irmão que não sabe sobre reencarnação? Que não vai vir na casa espírita? Porque só de nós conhecermos sobre reencarnação, quanta coisa muda na nossa vida. Como eu lido com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com meu irmão, entendendo que as diferenças e as dificuldades de hoje têm a ver com as relações de ontem. Que bênção é esse conhecimento. Mas como nós estamos aqui para falar de mediunidade, vamos dar, e é o nosso dever, expressão funcional. Então eu vou pegar aqui só 2 itens do Livro dos Médiuns e nós vamos mostrar a aplicabilidade, tá bem? Desses 2 itens. Passa por gentileza, Hugo. Então vamos lá. Item 254. Allan Kardec pergunta: a subjugação corporal, levado a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Olha só, Kardec já está aqui estudando essa etiopsicopatogenia. De onde vêm os transtornos mentais? Isso é uma pergunta que é publicada em 1861 e fazendo relação com a obsessão, a subjugação. A resposta dos espíritos: entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisam de um tratamento moral, enquanto que, com os tratamentos corporais, os tornamos verdadeiramente loucos.
Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção, ou seja, um diagnóstico diferencial. E curarão mais doentes do que com as duchas. É bom contextualizar que a época era a maneira como se tratavam os loucos, né? Com as duchas frias. Então, nós estamos falando de meados do século XIX, né? Estamos falando aí de uma psiquiatria muito rudimentar. No item 284, Allan Kardec pergunta: poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? A resposta: algumas vezes será possível. Não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Então vamos lá. Pegamos esses dois itens e nós vamos à aplicabilidade. O que esses itens nos permitem pensar? Que, dentre aqueles que têm o que hoje se chama em medicina de transtorno mental, né, o termo já não é mais doença mental, muito menos loucura, né, o DSM-5 vai trazer como transtorno mental. Existem alguns que são obsediados? Essa é a pergunta. E a resposta é muitos são. Então, muitos daqueles que têm sintomas psiquiátricos são obsediados. Outros não. São realmente transtornos da alma, que, como a gente viu ontem, se expressa no corpo, sem a influência de um obsessor necessariamente. Mas é um transtorno do espírito, não é do cérebro necessariamente, porque aí passa a ser uma doença, né? Uma neurodegenerescência. E aí sim, o cérebro está adoecido. Não é isso que Kardec está perguntando. Ele está falando da loucura, de um estado em que o psiquismo do indivíduo tem uma sintomatologia que o coloca descolado da realidade, com um comportamento disfuncional. Os espíritos dizem, então, que o espiritismo nos dá a condição de fazer um tratamento moral e que é importante essa distinção, o diagnóstico diferencial, e ainda convida os médicos a tal. É interessante porque em 2011, né, o professor Alexander Moreira, que é professor da área de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora e que faz um trabalho maravilhoso chamado NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental, ele colabora com a Organização Mundial de Saúde na área de psiquiatria, em estudos junto a um sueco chamado Edson Cardenha, a promover o diagnóstico diferencial entre o que é sintoma patológico e o que são experiências anômalas. Ou seja, para que no CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, e no DSM, que são os livros em que o psiquiatra utiliza para fazer o diagnóstico, tenha que, em alguns casos, indivíduos estão em estado anômalo ou têm experiências espirituais e que isso não deve ser considerado pelo profissional de saúde mental como um estado patológico. É uma orientação hoje na psiquiatria e na psicologia. Ou sim. Desculpa À vontade, interromper. meu amigo. Você falando isso me leva para um caminho de pensamento que eu não sei ainda como organizar, por isso eu quero uma ajuda. Que assim, eu sou psicólogo também e me faz muito refletir essa fala, essa escrita, com as atuais neurotipicidades que eu, enquanto psicólogo, questiono muito, mas que é real. Sim. É real, mas é real em qual plano? Isso. É isso que, com muita delicadeza, eu tô tentando dizer. Sim. Olha, isso é um seminário à parte, né? Podemos combinar uma outra vinda, porque realmente aprofunda muito. Eu vou trazer um caso
específico de um paciente do Hospital Colônia que viveu o Holocausto Brasileiro, que é um caso muito dramático, extremo, mas que já vai nos dar uma ideia dos ascendentes espirituais sobre essa sintomatologia que nós observamos na prática. Então, hoje já existe uma proposta que determinados indivíduos em que tem hora, lugar e um contexto cultural para acontecer os estados anômalos ou estados de transe, não deve mais ser considerado como um indivíduo que tem uma patologia, tá? Por isso a mediunidade hoje já não é mais associada à loucura, mesmo na psiquiatria. Os psiquiatras que estão, obviamente, atualizados, porque muitos vão associar ao transtorno desse espectro esquizoide, porque estão desatualizados. É só por isso. Porque hoje, principalmente o item F44, né, do CID, já deixa claro isso. Portanto, se não há disfuncionalidade na vida social, na vida familiar, na vida profissional desse indivíduo, aquilo não é mais considerado patológico. Olha a importância da casa espírita como um ambiente promotor de saúde mental. Porque se a gente está falando de mediunidade, é na casa espírita que isso vai ser trabalhado, tá, gente? Não vai ser no consultório do meu amigo, nem no meu consultório ou de qualquer outro profissional da área de saúde mental, não. É a casa espírita, que é o lugar em que essa ciência é estudada. Porque aquilo que é da medicina é da medicina. Mas o que é campo do espiritismo é campo do espiritismo. E cabe ao espírita saber e aplicar o método. E é isso que nós vamos mostrar agora. No segundo item, o 284, Kardec está perguntando se o indivíduo que eu tenho dificuldade em ajudá-lo em vigília, evocando o espírito dele, posso fazer o tratamento moral que está lá no item 254. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Quer dizer, o cara está vivo, eu vou evocar para na hora do sono ele se manifestar? Olha como nós espíritas temos algumas dificuldades. Porque às vezes o indivíduo se manifesta na reunião e a gente acha que ele está desencarnado, né? Nem sempre. Assusta, o fulano de tal está morto, pelo amor de Deus. O Kardec chamava isso de manifestação dos vivos. Na Revista Espírita, Kardec faz 3 ensaios teóricos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em dezembro de 1859 e em janeiro de 1860. Estão publicados na Revista Espírita de janeiro de 1860, quando indivíduos da sociedade se comprometiam a estar em casa durante a reunião para serem evocados. E eles se manifestam na sessão e dão respostas que demonstram que eram eles. Respostas que os médiuns não tinham sobre particularidades da sua vida. Então isso se chama evocação, nosso irmão falou sobre evocação dos vivos, para que no estado de sono o indivíduo está mais acessível às impressões morais e possa receber o tratamento moral, inclusive nos processos de subjugação. Teve um eminente espírita que colocou isso em prática, e por isso ele era chamado de Kardec brasileiro. Vou pedir o Hugo para passar, para a gente acompanhar o pensamento dele. Então, olha, a aplicabilidade disso, tá? 2 itens. Bezerra de Menezes, alguém já ouviu falar? Bezerra de Menezes escreve esse livro encarnado, tá? Ele usa o pseudônimo Max. Ah lá, tá lá em cima. Então, ele encarnado, ele escreve um livro chamado Loucura sob o Novo Prisma. Tenho a impressão, um passarinho verde um dia me contou numa reunião, que ele se baseava nesses 2 itens. Por isso, estou trazendo essa linha de raciocínio do livro dos médiuns que ele estudou, para depois aplicar. E aí ele vai, enquanto médico, é bom lembrar, tá? Bezerra de Menezes era médico mesmo. Porque fala assim, médico dos pobres, parecia que era alguém que ia lá ajudar, né? Não, ele era médico formado, atuava. Porém, nos casos mais cronificados dos pacientes em que ele, com a medicina, não conseguia ajudar, ele buscava o auxílio do tratamento espírita. E aí olha o que ele diz. A ciência, aí ele escreve esse livro para mostrar 25 casos em que dos 25, 24 seus pacientes foram curados, que tinham transtornos mentais.
Porém, a medicina não conseguia resolver, o remédio não resolvia. Um só caso não foi curado, que foi do seu filho. Interessante isso, né? O próprio filho do Bezerra. E aí ele pergunta aos espíritos por quê. E os espíritos respondem que, devido ao tempo de obsessão, aquela influência espiritual criou uma distonia nos neurônios. E aquilo que era espiritual tornou-se físico. Olha a nossa responsabilidade no trabalho de desobsessão na casa espírita. Impedir que irmãos obsediados tornem-se pacientes psiquiátricos de fato. Por isso, André Luiz e Emmanuel, no livro Desobsessão, escrevem que é essencial que cada instituição espírita tenha seu grupo de desobsessão, para que se faça a higiene mental dos irmãos adoecidos que buscam no espiritismo tratamento. Olha como é sério isso. Isso é uma instituição de saúde mental, porque a mente é a parte da consciência desperta, nós não aprendemos isso ontem, é a interface entre o espírito e seus corpos de expressão. Então, Bezerra de Menezes tem esse triste aprendizado, porque demorou muito, as células neuronais, como a gente estudou um pouquinho ontem também, né? O fator de fixação, Ocre, lembra? Ele criou degenerescências nos neurônios do córtex do filho do Bezerra. E aí, embora o espírito pudesse se melhorar, ele não conseguia expressar a saúde, porque o órgão capaz de expressar o pensamento estava adoecido. Então, vamos imaginar assim, eu sou mudo. De repente, eu consigo falar, mas o microfone não está funcionando. Então, vocês não vão conseguir ouvir a voz na caixa de som. Embora eu fale, não sai na caixa de som. O cérebro é isso. Esse órgão transmissor do pensamento. Dito isso, né, ele vai trazer, né, a ciência precisa distinguir as causas físicas das morais. Ele está repetindo o item 254 do Livro dos Médiuns, para poder aplicar às moléstias os meios correlativos. Ora, a loucura, como temos demonstrado, isso é importante. Nesse livro ele demonstra, ele não fala, não hipotetiza, ele traz casos reais. É moléstia de fundo orgânico, nos casos, que foi o que a gente estudou ontem, o porquê adoecemos de forma orgânica, e é de fundo espiritual em outros. Logo, a ciência precisa bem conhecer essa diferença para variar de ação, segundo a espécie. Que tem muito a ver com esse trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, em 2011. Aqui eu me referi, do Alexander e do Cardenha. Ou seja, um diagnóstico diferencial. Mas olha o que ele diz aqui embaixo. Pelos meios espíritas, que nos dão a ciência da loucura por obsessão, é que podemos fazer com segurança o diagnóstico diferencial desta espécie, ainda desconhecida pela medicina. Então, Bezerra de Menezes está dizendo o seguinte, enquanto médico, inclusive, quem detém a tecnologia para o diagnóstico de obsessão é a doutrina espírita. Não é o psiquiatra, não, tá? O psiquiatra nem leva em consideração isso. Mas nós temos condições. Como? Ele vai explicar e nós vamos mostrar aqui o que nós estamos fazendo. Como eu disse ontem, são mais de 100 casos já documentados, com pacientes psiquiátricos ou alguns pseudopsiquiátricos, e que nós utilizamos o método do Livro dos Médiuns, a evocação dos vivos, para entender espiritualmente como está acontecendo. Só para explicar um pouco, normalmente as pessoas chegam para um atendimento fraterno na casa e vão trazer a sua problemática. Quando elas estão ligadas a transtornos mentais e nós queremos entender se aquilo é de fundo orgânico ou espiritual, o fundo orgânico não cabe à casa espírita diagnosticar, tá, gente? Não é a nossa função. Mas espiritual, sim. Então, nós, né, esse indivíduo, ele faz uma espécie de relato resumido. Normalmente sou eu quem escuto, só eu sei da história. Vamos para o trabalho mediúnico e lá é evocado o indivíduo e o caso.
E os médiuns que não sabem de nada vão trazendo informações, que em geral são correlatas àquela história, e depois é apresentado aos médiuns o que o indivíduo disse. E nós vamos observando a melhoria ou não. Então, em alguns casos, não há nenhuma questão espiritual mesmo. A gente diz à pessoa, olha, continua seu tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, tá? Em outros casos, sim, é uma questão espiritual. Continua seu tratamento, porque não nos cabe aqui dizer para seu tratamento, mas fique atento, né? E aí a gente começa a propor a terapêutica espírita. Tomar o passe, culto do evangelho no lar, ir ao trabalho espírita, procurar a transformação moral e o processo de desobsessão que acontece na reunião e o tratamento moral em desdobramento. Nosso irmão quer comentar? À vontade, meu caro. Uma pergunta: existe algum caso de solução relacionado à psicopatia, psicopatas, aqueles que causam o mal ao outro sem sentir este mal, um assassino em série, coisas do tipo? Tá, não que eu conheça nesse aspecto, mas tem um caso que nós atendemos de uma criança de 12 anos em que entra em transe e que tenta assassinar a mãe com faca. Então, já era uma criança que frequentava a casa espírita, nós sabíamos do contexto mediúnico dela, mas em um determinado dia, só para aproveitar a pergunta, tá? Ele simplesmente entra em transe, a mãe relata isso para mim, fecha a casa inteira, pega uma faca e aponta para a mãe e diz: eu vou te matar. Ajoelha e abre a boca, porque eu vou fazer com você o que você fez comigo. Ali ele já mediunizado. Nesse caso ficou fácil entender, mas para um psiquiatra poderia ser uma crise esquizoide, né? Mas para nós ficou fácil entender, nem precisava de diagnóstico. Levamos o caso para a reunião mediúnica, os médiuns não sabiam. Aí a médium diz assim: nossa, Gustavo, tô vendo aqui um cavaleiro medieval com uma armadura preta e uma espada enorme empunhada. Coincidência, né? Dessas coisas que eu estou falando, que não dá para duvidar, sem que o médium soubesse de nada. O espírito se manifesta, já dizendo: vocês acham que vão impedir que eu mate ela? Que eu faça com ela o que ela fez comigo? Isso é justo? Enfim, não vou entrar aqui no diálogo que durou quase 50 minutos. O fato é, no final ele entende que não seria bom para ele. No final ele percebe que não era adequado, porque se ele já sofreu, fazer sofrer, ele ia reincidir e sofrer de novo. Enfim, ele prefere ficar. Não é preso. É solto para escolher. Fato é que essa criança, que já tinha tido vários eventos, nunca tão graves como esse, nunca mais teve esse evento. Então, só para tentar associar um quadro que poderia ser visto como uma psicopatia, um assassino em série, que alguém mata a mãe e não mata quem, né? Então, só para a gente entender o mecanismo e a ferramenta que nós temos em mãos para ajudar os nossos irmãos e para aprender com ele. Então, Bezerra traz esse propósito de que nós, enquanto espíritas, detemos a tecnologia para diagnosticar a obsessão, não as psicopatologias. Se for obsessão, trataremos a obsessão. Como tratar a obsessão? Gente, Kardec faz um resuminho de 4 itens. Está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, entre o item 46 e o item 49. Ali ele faz um resumo de desobsessão. Quem quer entender sobre desobsessão é só ler esses itens. E depois, obviamente, aprofundar e aplicar, se vocês vão entender que nem é tão complexo quanto parece. O que é complexo é a prática, é a nossa condição moral para fazer. Mas a teoria não é tão difícil de entender. Hugo, você passa por gentileza? Bom, então aí está. Vamos aplicar, vamos seguir o que o Emmanuel propõe, né? O dever de dar funcionalidade ao ensinamento do Espiritismo. Então, esse é o Hospital Colônia. Esse é o lugar onde, né, milhares de irmãos e irmãs foram depositados como lixo humano e morriam a cada dia, né, por diversas formas. Fica em Barbacena. Esse hospital existe até hoje, tem o Museu da Loucura, quando passarem por ali, sugiro que visitem. Visitar a história é importante, né? Para que a gente minimize a reincidência no futuro. Ali à frente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem na frente tem uma linha férrea.
A expressão trem de doido surge daí. Não sei se vocês sabem, essa linha férrea que conduzia pseudopacientes do Brasil inteiro para Barbacena, que era vista como uma estação, né, dada a geografia, a altitude, que ajudava os loucos. Então, no início, a ideia era boa, depois que foi se pervertendo. Eu vou pedir o Hugo para passar, por gentileza. Então, aqui, à esquerda, nós temos fotos da época do colônia, em que os indivíduos, olha lá, não tinham nenhuma condição de saneamento básico, bebiam, né, água, faziam suas necessidades ali em meio ao esgoto. Embaixo aqui, ó, nós temos onde eles dormiam, então eles pegavam feno para servir de cama. Não sei quem conhece Barbacena, mas é frio, viu? Mas é muito frio. Então, diariamente, alguns pacientes eram recolhidos desencarnados. Por quê? Para se aquecer, eles dormiam uns sobre os outros. E aí, só para a gente pensar nessa condição, né, de morrerem de forma sufocados, uns sobre os outros, aquela montanha de pessoas que iam para valas comuns. A ideia que nós vimos do trem, nós vamos entender ali já alguns conceitos, lembrem-se disso. E o termo Holocausto brasileiro. À direita de vocês, nós temos aqui um dos pacientes. Então, num belo dia, um benfeitor espiritual se manifesta no grupo e nos convida a trabalhar com o Holocausto brasileiro, falando-nos sobre a loucura como locus da cura, para que nós tivéssemos um outro olhar sobre a loucura, não mais como doença, mas sim como local da cura para o espírito. E para que nós fôssemos investigar os ascendentes espirituais do Holocausto brasileiro. Né? Então era um grupo que tinha algumas pessoas de Lafayette, onde eu já morava à época, e alguns grupos e algumas pessoas de Barbacena. É interessante que isso se dá no nosso grupo, em Lafayette, e se dá no grupo de Barbacena. E eu não conhecia o médium, né? Querido amigo, e ele diz, olha, tem uma mensagem aqui para vocês. Eu digo, ó, tem uma mensagem aqui para vocês. E aí a gente se encontra, a gente conversa sobre, e cria-se esse trabalho a partir da concordância e universalidade do ensino dos espíritos, né? Então não é porque um espírito falou através de um médium, né? Mas eram médiuns que não se conheciam e que entre uma semana e outra, nas respectivas reuniões, veio essa mensagem. Então eles falaram assim, olha, vamos lá conhecer o lugar. Então nós nos reunimos, os dialogadores, os médiuns não, para que não sofressem a interferência da ambiência. Fomos lá conhecer, fomos no Museu da Loucura. Chegando lá, esse nosso querido irmão estava nas cercanias do lugar. E uma das colaboradoras do grupo, ela era psicóloga, é ainda, né, da FEMIG. E ela falou assim com a gente, ué, mas o Elísio aqui, esse paciente normalmente ele fica retido, ele não tem acesso ao público porque ele é perigoso. Ele tem ataques e são violentos. Aí ele foi se aproximando, né? Eu já fiquei assim, meu Deus do céu, né? Vamos aguardar aqui, vamos ver. E aí ele chegou perto de mim, pôs a mão assim e fez assim, Coca-Cola, Coca-Cola, querendo dinheiro para comprar Coca-Cola. Pô, o marketing da Coca-Cola é bom mesmo, né, gente? Impressionante. Nosso irmão queria dinheiro para comprar Coca-Cola. Aí eu fui, dei umas moedinhas para ele, tinha algumas outras moedinhas. E aí eu lembrei lá do Mecanismos da Mediunidade, quando o André Luiz fala da psicometria. Não sei se vocês conhecem esse tipo de mediunidade. É uma especialidade de médiuns que, quando pegam um material que alguém já utilizou, conseguem captar o fluido daquele material. Então, o André Luiz fala sobre a psicometria no livro Nos Domínios da Mediunidade. O André Luiz mostra isso quando está visitando um museu e tem uma mulher sentada em frente a uma penteadeira. Não sei se vocês vão se lembrar dessa cena. E aí ele vai mostrar que fica ali impregnado o fluido, o pensamento, a matéria mental nesses lugares.
E alguns médiuns captam isso. Ontem nós falávamos sobre Ouro Preto, né, Hugo? Que ele teve a experiência de ir em Ouro Preto, que muita gente se sente mal lá. Eu falo assim, os médiuns ostensivos têm muita dificuldade de chegar em Ouro Preto. A minha esposa tinha época assim que ela não conseguia ir, minha mãe morou lá, porque a psicosfera e a psicometria é isso, tá, gente? Medir a psicosfera, captar a psicosfera. E aí eu pedi a ele uma moedinha. Falei, ó, eu te dou esse tanto, você me dá uma? Ele me deu. Levei para a reunião. Nós tínhamos um médium psicômetra lá, nem todo médium é médium psicômetra. Como é que você sabe que aquele médium é psicômetra, Gustavo? Lá no desenvolvimento da mediunidade, lá atrás nós testamos. E como saber? Por exemplo, dava algo que era meu, que a pessoa não sabia, para um médium, para o outro, para o outro, para o outro. Escreve o que você está percebendo. De 10, 9 escrevia batatinha. Um escrevia assim, o Gustavo cuspido escarrado. Bom, que coincidência, né? Testava de novo com o objeto de outra pessoa, até entender que aquele indivíduo trazia informações coerentes com o material psicometrado. Enfim, só trazendo aqui, tentando juntar um pouco teoria e prática para vocês verem a importância do estudo na aplicabilidade. Levei a moedinha lá do Elísio para a reunião, os médiuns estavam lá esperando no grupo espírita. E é bom lembrar, e acho até interessante, que isso não é imprescindível, tá? Se não tiver médium psicômetra, o trabalho vai acontecer pela evocação. Tanto é, e aí eu vou contar, né? A manifestação aí acontece do Elísio lá. E não é pelo médium que estava com a moedinha, por outro médium. O médium psicômetra capta algumas informações, mas aí começa a reunião. O médium entra em transe. Quando ele entra em transe, ele faz assim: Coca-Cola, Coca-Cola. Coincidência, né? Esse trem de espírito eu acho que existe mesmo, gente. Já sabia quem era o espírito comunicante. O Elísio, que algumas horas antes nós tínhamos conhecido no Museu da Loucura, manifesta-se levado pela equipe espiritual. E ali nós vamos conhecer um pouquinho do histórico do Elísio. Esse paciente que reencarnou dentro do Hospital Colônia. Ou seja, ele é filho de pacientes antigos. Era dos últimos pacientes que estavam lá ainda. Porque, como ele tinha uma sintomatologia perigosa, as residências terapêuticas não eram muito adequadas para ele, porque ele poderia ser perigoso morando numa residência terapêutica. Então, ele ainda ficava hospitalizado. E aí, nós fomos entender um pouco nas comunicações. Durante 3 meses, mais ou menos, ele se manifestou quinzenalmente, que era quando as nossas reuniões aconteciam. E aí, para contextualizar vocês um pouquinho, Hugo, você passa, por gentileza? Vamos lá, o primeiro contexto do Elísio. Elísio, olha que nome curioso. Champs-Élysées, Campos Elíseos. Então, o Elísio, em uma regressão espontânea, que a espiritualidade propõe, se vê como um dos colaboradores na Revolução Francesa. Se vê naquele movimento, né, que tem um lema bonito, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. A gente só esquece da última palavrinha desse lema. Alguém sabe qual é? Foi até utilizado aqui no Brasil, né? Independência ou morte. Isso vem da Revolução Francesa, tá, gente? Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. Isso quer dizer o quê? Se não for do nosso jeito, esses nomes bonitos, né? Liberdade, fraternidade, igualdade, é morte. E isso começa, tá na figura aqui embaixo, com o rei Luís XVI, que é o primeiro guilhotinado, porque ele não coadunava das ideias revolucionárias. E o nosso irmão Elísio teve essa experiência de colaborar, não sendo o carrasco, porque a situação dele era um pouco pior, ele participava daqueles que pensavam e não dos que faziam. E como um dos agentes, né, colaborou no guilhotinamento de milhares de pessoas, lá na Revolução Francesa, 1789, né? Então, nós podemos pensar assim, a partir de agora. Então está explicado por que ele reencarna no Brasil, né? Por que ele reencarna
lá naquele lugar, porque, né, é lei de causa e efeito. Deus é justo. Mas Deus é justo, mas também é o quê? Misericordioso, né? Então, Elísio, ele vai contando nas muitas manifestações que nós não teríamos tempo aqui de trazer. Ele conta que quando ele desencarna nessa fase da vida dele, ele se arrepende. E ele pede uma oportunidade para reparar. Lembra o Código Penal da Vida Futura, que nós estudamos um pouquinho ontem? E ele recebe uma oportunidade para reparar. Porque nós precisamos lembrar disso. Não é olho por olho e dente por dente. Basta a gente lembrar de uma figura bíblica muito famosa, né? Nós vamos ver lá no segundo livro de Reis, né, um momento em que um profeta, né, evoca, né, uma espécie de disputa com aqueles que eram discípulos do deus Baal, Elias. E aí Elias diz: vamos ver qual é o maior Deus, se é o Deus de Israel ou se é Baal. Vou pedir a ajuda aqui, universitário do judaísmo aqui. E aí Elias diz: olha, vocês fiquem à vontade aí, evoquem Baal. Vamos colocar aqui um cordeiro para cada um, e o cordeiro que queimar pelo fogo de Deus dirá qual Deus é o maior. E Elias fica lá, né, meio tirando onda, tranquilo. Vai lá, vocês começam, estou aqui esperando. E aí os profetas, os discípulos do deus Baal ficam se flagelando nos seus cânticos, naquele ritual, e nada acontece. Gente, essas palavras são minhas, tá? Não está no segundo livro de Reis, não. Aí Elias chega assim, mais ou menos, aí, posso? E aí ele vai e faz uma prece maravilhosa, né? Muito entusiasmada, e o fogo do Deus de Abraão, de Israel, desce e consome o cordeiro. E aí Elias prova que o Deus dele era o maior. Mas aí Elias empolga. Porque aí ele empolgado, ele viu? Falei para vocês. E aí fala com a multidão que via aquela disputa o seguinte: agora peguem esses profetas aí, eram 450, e os degolem. Então, isso acontece. Uma certa feita, Jesus, com 3 discípulos, faz com que Elias se materialize o Monte Tabor. E na descida, um deles diz assim: Senhor, porque alguns dizem que é necessário que Elias venha. E textualmente Jesus diz: mas Elias já veio, vocês não conheceram. E escreve o evangelista Levi, Mateus: e os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Ou seja, trazendo uma prova textual clara da reencarnação. Elias, João Batista. João Batista, quem era João Batista? Segundo Jesus, dos nascidos de mulher, o maior. O que significa nascido de mulher? Dos espíritos encarnados. É o mais evoluído. É João Batista. E João Batista / Elias desencarna como? Decapitado. Aí nós podemos pensar assim, né? Ah, entendi. Degolou, decapitou 450, morreu decapitado. Vamos entender que, primeiro, se fosse uma coisa matemática, ele tinha que reencarnar 450 vezes, ser decapitado 450 vezes. Já que Deus é justo, né? Mas aí é a misericórdia. Uma só. E por que será uma? Não quero crer que esse espírito precisava dessa expiação. Mas pode ser que ele tenha escolhido sentir o que fez outros sentirem. O que é comum para os espíritos superiores. É uma questão íntima, consciencial. Não é sobre o que ele deve, porque ele já tinha reparado. Imagina, gente, João Batista, o precursor. Por que entrando nesse aspecto bíblico? Porque Elias, que não é Elísio, parece, né? Elísio, que não é Elias, nem João Batista, mas é filho de Deus como todos nós, se arrependeu e pediu uma oportunidade.
E aí, passa por gentileza, ele reencarnaria no início do século XX como um alemão. Sabe aquele alemãozão de olho verde, lourinho, 2 metros, o ariano. Ele não ia espiar, mas ele teria uma prova para reparar. E qual era a prova dele? Segundo o próprio Elísio, agora fiquei com Elias na cabeça. O Elísio nos conta que seria proteger os judeus, como Schindler, por exemplo, fez. Bom, agora a gente está entendendo, né? Que Elísio, infelizmente, reincidiu. Elísio, ao invés de proteger, enquanto ariano que era, e o esquecimento é uma bênção, mas dificulta, porque se ele soubesse, não reincidiria, mas se ele soubesse, enlouqueceria também. E ele se alia à SS. Ele se torna um daqueles soldados da tropa de elite de Hitler e vai atuar principalmente em Auschwitz, onde o Holocausto acontece. E ele volta a assassinar milhares de judeus. Então, ora enquanto francês, ora enquanto alemão, o que mostra, gente, que nós não somos nem francês, nem alemão, nem revolucionário, nem nazista, nem judeu. Nós somos espíritos. E que o problema não é aonde nós estamos reencarnados, no gênero, na classe social. São os nossos vícios íntimos. Porque não é sobre defender a pátria, não é sobre defender o grupo ariano, é sobre orgulho, é sobre vaidade, indiferente do lugar em que o indivíduo está reencarnado. É por isso que essa coisa de bandeira, de rótulos, nós, enquanto cristãos, precisamos nos desfazer. Não somos cidadãos de um lugar ou outro, somos cidadãos do universo. Não somos homens, não somos mulheres, negros, brancos, pardos, indígenas, brasileiros ou japoneses. Somos espíritos e a gente precisa lembrar disso. E os nossos vícios se mostram indiferente de onde estejamos reencarnados. Porque a casa dividida rui. E o que nós precisamos é de união. E o Elísio, infelizmente, reincide. E aí, nas sessões, conforme ele vai contando isso pra gente, e aí entra o tratamento moral, lá do item 284 do Livro dos Médiuns, aí entra o tratamento moral que Bezerra no Loucura sob o Novo Prisma nos convida, nós começamos a fazer uma psicoterapia com Elísio. A Joana de Ângeles diz que o dialogador é o psicoterapeuta de desencarnado, né? Mas às vezes nós somos psicoterapeutas de encarnado em desdobramento também. Então começa uma psicoterapia com aquele irmão. E aí, num dado momento, numa comunicação muito bonita, ele escuta assim: mas Elísio, pensa comigo. Você matou lá na França. Você matou na Alemanha. E agora você está indignado porque reencarnou como louco. E as crises que ele tinha de irascibilidade era essa indignação com o corpo. Ele não aceitava um líder da Revolução Francesa, um erudito, um ariano, de repente um louco, um pária, que bebia água do esgoto, que vivia desnudo, que não tinha nenhum direito humano respeitado, isso gerava nele indignação. Ele não aceitava estar ali. E aí o dialogador diz: imagina, Elísio, se você reencarna saudável, numa mente e num corpo saudável, você não ia matar de novo? Aí ele: eu ia. E aí parece que uma fagulha acende. Ele entende que aquele corpo e aquela mente perturbada não era punição. Porque Deus é justo, mas é misericordioso. Era proteção, né?
Porque quando nós pensamos em expiação, conversava com alguém aqui na hora do intervalo, vou aproveitar essa conversa. Nós espíritas temos um conceito muito inadequado de expiação. Na verdade, errado. Lá no item 16, no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que eu citei ontem, já citei bastante aqui hoje, os espíritos definem expiação como travo. Travo. Os travos da expiação. Portanto, um travo não é punição. E eu gosto muito de dar um exemplo, que é, imagine que um casal está aguardando um bebê. Né? A esposa está grávida, eles estão ali aguardando um bebê. Esse casal mora no 10º andar de um prédio. O que se espera que esse casal faça para proteger esse bebê quando ele nasce? Tela na janela, não é comum? Eu pergunto a vocês, colocar tela nessa janela é punir essa criança? É. A expiação é a tela das nossas janelas espirituais. Porque assim como um bebê não tem a mínima noção de que se ele pular dali vai fazer dodói, nós não temos a mínima noção do que fazemos espiritualmente e o quanto nos machuca. E aí Deus coloca tela na nossa janela para a gente não pular. Trava nossa mente, trava nosso corpo. E foi isso que o Elísio entendeu. Que aquilo que ele chamava de punição era bênção. E aí ele entra numa catarse tão bonita, ele começa a chorar, chorar, chorar. Eu me emociono só de lembrar, porque é muito bonito ver o despertar da consciência. Ele começa a dizer assim, Deus me ama, então Deus me ama. E o dialogador diz assim, nós também te amamos, Elísio. Nós também já erramos, todos nós já erramos. Aqui também tem um monte de homicida, de suicida. Não acha que a gente é anjo aqui, não? Todo mundo aqui, Elísio, errou muito, matou muita gente, fez muita coisa errada. Por isso que nós te amamos como irmão. E ali ele entende o que é fraternidade. Ele começa a ver a loucura sob outro prisma. Ele começa a agradecer o travo, a tela da janela. E ali os diálogos começam a ser muito mais prospectivos. Olha, Elísio, agora você precisa mudar seu comportamento. Já que você entendeu, então o que nós vamos fazer? Você vai todo dia lá na igrejinha, lá tem uma capelinha, né, na FEMIG, você vai rezar. Você vai ajudar as moças, porque ele entrava nos escritórios, rasgava os papéis, agredia as enfermeiras. Você vai ajudar as moças agora. E ele, tá bom, tá bom. E era legal, porque a Eliane, que era psicóloga lá, observava ele fazendo, não falava nada com ele em vigília. E aí, de repente, tá o Elísio lá na capela. Tá o Elísio catando o lixo do chão, colocando na lixeira. E aí, passado algum tempo, passa por gentileza, Hugo. Só para perceber, tá? Aqui à direita, Auschwitz. Para vocês, à esquerda, Auschwitz. À direita, Colônia. Parece ou não parece? Não é? O Holocausto brasileiro não é por acaso que a jornalista, que nem espírita é, Daniela Arbex, cria esse termo, né? Holocausto brasileiro. Mas pode passar, por favor? Vamos falar de coisa boa, né? Aí o Elísio, depois dessa psicoterapia, tá aqui ele à esquerda, aquela primeira foto dele, né? Tá aqui o Elísio à direita. O psiquiatra, a psicóloga, que não era a Eliane, outra, e a assistente social, notando a mudança comportamental do Elísio, entendem que ele pode ser deshospitalizado. Porque ele já não mais oferecia risco, nem para ele, nem para as pessoas. Ele vai para uma residência terapêutica, é dos últimos pacientes, né, do Hospital Colônia a sair. E tudo isso por quê? Porque ele entendeu que Deus é bom, que Deus é justo e que o estado dele, veja que fisicamente não muda nada, né? A questão das limitações físicas.
Mas o psiquismo desse espírito é só olhar, né? Ah lá. Aí ele começou a participar de festa junina, dos eventos. Lá tem um bloco, né, do carnaval que saem alguns pacientes. Ele começou a socializar. E aí ele tornou-se alguém que não precisa de tanta tela assim. Algumas telas foram retiradas para que ele pudesse experienciar uma vida mais favorável, mais prazerosa, porque ele não faria mais mal a ele ou ao outro. E aí não há por que Deus nos impedir de termos experiências positivas quando elas não vão gerar nenhum tipo de prejuízo. E o Elísio, né, se tornou esse espécie de case para nós. Foi o primeiro caso que nós atendemos, o trabalho começa a partir daí, né? E aí nós entendemos algumas coisas interessantes, mas que, né, não vem ao caso aqui. Mas o que eu queria mostrar, né, para abrir um pouquinho para vocês perguntarem, comentarem, entrar nesse lugar mais de pinga-fogo, de bate-papo, é que a doutrina espírita e o conhecimento espírita é uma ferramenta maravilhosa, gente, que a gente não deveria malbaratar, que a gente pode e deve utilizar desses recursos, porque tem muita gente sofrendo na Terra. E Deus oferta recursos. E por que não utilizar? Veja, gente, que nós estamos falando aqui da aplicabilidade de 2 itens do Livro dos Médiuns. Quantos itens não existem? Esse não é o único, não é o melhor trabalho de aplicabilidade. É só mais um. E cada grupo vai se descobrindo, ligado ao passado daqueles que estão ali. Obviamente, né, foi se descobrindo com o tempo que muitos de nós, né, fomos companheiros do Elísio. Sem falar quem foi, você fez, isso não importa. É a bênção do esquecimento. Mas nós sentimos que tínhamos um compromisso, né, com os transtornos mentais, porque enlouquecemos muitas pessoas. As guerras fazem isso, gera muita loucura. Então nós fomos entendendo que hoje isso é muito bonito, né? Possivelmente existem indivíduos que foram nazistas e que foram judeus trabalhando juntos em prol do Cristo, à luz da doutrina espírita. Todos num trabalho em conjunto. Será que não é isso que o Evangelho propõe? Que nós nos unamos como irmãos, mas sem comandas, sem títulos, sem raças, simplesmente irmãos, trabalhando lado a lado. E para nós, enquanto grupo, a mediunidade foi essa ferramenta. Para outras pessoas, outras ferramentas de servir e de reparar também vão existir. Mas a gente está falando aqui de mediunidade. E por isso, né, eu tenho um prazer de falar sobre mediunidade. Porque é o que sinto que posso fazer para reparar meus equívocos do passado. É divulgar, é compartilhar, como o Emmanuel disse, que é um dever e uma obrigação minha, enquanto espírita, para que a gente entenda o bem que isso pode ser feito. E aí, muitos outros casos, nós tivemos a oportunidade de colaborar. Né? Vou contar só mais um caso para passar para vocês, a começar pelo nosso amigo lá atrás, né? Que é um caso que também me marca muito. Dentre esses atendimentos, em algum tempo, aí a gente fez esse trabalho em Barbacena e em um momento nós começamos a fazer atendimentos de pessoas que chegavam à casa espírita e no CAPS de Lafayette. Então nós fomos convidados para produzir esse trabalho de ordem mais científica de unir espiritualidade e saúde mental. Então aqueles pacientes do CAPS que eram mais cronificados, mais complexos, nós tínhamos um companheiro lá, que era o psiquiatra à época, que nos convidou para ajudar. Ou seja, olha, a medicina já fez o que podia com esse paciente. E ele continua com os sintomas, né? O quadro não reduz. Então tem 2 quadros, mas vou citar um só que chama muita atenção, de um jovem que tinha 15 tentativas de autoextermínio em 2 meses. E que estava ali fazendo um tratamento que praticamente toda semana, ou mais de uma vez por semana, chegava lá. E o psicólogo estava com muita dificuldade porque ele não se abria. E é natural.
Acontece, é a chamada resistência, né? Freud já propõe isso, né? Desde 1900. Então, como ajudar alguém que não consegue dizer o porquê está fazendo algo? Como tentar tirar a vida do corpo físico? Então, eles chegaram num limite. Medicavam, os remédios eram utilizados para tentativa de autoextermínio, tomava a caixa toda de uma vez, o paciente não conseguia fazer psicoterapia porque não conseguia dizer o que o levava a tal desgosto com a vida, e é aí que entrou esse trabalho complementar, tá? Não substitutivo, ou seja, trabalhando com os médicos, com o psicólogo, junto ao CAPS, fizemos a evocação do caso. Então, da mesma forma, os médicos não sabiam de nada, evocamos o caso mentalmente. É interessante que nesse caso nós tínhamos até o prontuário do paciente, então era muito legal. Pena que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, né, o prontuário. Mas tínhamos ali o acompanhamento psiquiátrico do paciente. E aí a médium diz assim: Gustavo, estou percebendo aqui um espírito feminino, né, de aproximadamente 20 e poucos anos. Você acha que tem a ver com o caso? Vocês perceberam que todas as vezes que o médium se refere ao dialogador, ele diz assim: olha, estou percebendo que não é o espírito que chega e manifesta de uma vez? Aquilo que nós falamos no primeiro momento, abrir circuito, fechar circuito, vontade de apelo, vontade de resposta. Não é porque o espírito está ali que ele vai chegar falando. Então nós chamamos isso de briefing, né? O médium brifa o dialogador, dizendo assim, ó, o espírito tem essa característica, ele está assim, está assado. E aí o dialogador, junto ao médium, decide, olha, então permita, olha o termo, permita a manifestação. E aí o espírito vai se manifestar ou não. Em alguns casos, espíritos que se mostram muitas vezes nas reuniões e que não querem dialogar, ele é percebido. E é dito para o médium, olha, não permita. Ele não quer conversar, ele não está aberto, ele está aqui há 6 meses e não quer saber de dialogar. Só vem agredir, então não permita. Sabe o que é mais legal? Passado algum tempo que não é permitido, quando é permitido ele quer conversar. E tem hora que tem que botar de castigo alguns espíritos. Isso é caridade. Porque a caridade é agir no bem. Mas voltando, eu digo, olha, aí eu pensei, né? Bom, é um rapaz, mas tudo bem. Pode ser uma obsessora, né? É sempre o nosso pensamento, né? Vai que é uma obsessora dele. Permita a manifestação. O espírito se manifesta. É assim que eu sou. Eu sou assim. Eu não sou aquilo. Eu não sou aquele corpo. Aquele corpo não me representa. E é por isso que eu quero acabar com a minha vida. Porque eu não dou conta de parecer com aquilo que eu vejo no espelho. Ou seja, um espírito que teve, obviamente, muitas experiências no gênero feminino, guarda. Lembra que o psicossoma, o perispírito, é formado pelo corpo mental? Então a mente desse espírito é feminina. E expressa no psicossoma feminino, que é plástico. Lembra disso? Ou seja, essa característica plasticizante do perispírito dá a condição da mudança, da metamorfose, da forma do perispírito. E aí, em desdobramento, ela se apresenta como gosta, como é, como se sente que é, e traz em 20 segundos a problemática, que em 2 meses de psicoterapia ele não conseguia falar. E aí nós vamos conversando com o espírito, explicando, né? Tinha uma casuística específica que é desse espírito. A gente não pode generalizar isso, por favor, pensem nisso. Mas nesse caso, esse espírito reencarnou num gênero masculino, tendo uma característica feminina, porque utilizou mal do sexo numa encarnação anterior. Não são todos os casos, tá? Surgiu um livro chamado As Forças Sexuais da Alma, eu acho, do Jorge Andréa. Isso. Ele explica aí. Oi? Forças da Alma, do Jorge Andréa, que ele vai falar sobre a questão do gênero, da bipolaridade, ou da polaridade sexual. Então, era só o caso desse paciente que usou mal, e quando desencarna,
percebe que era tão viciado nas questões do sexo que desvirtuou tantas famílias, tantos homens pelo sexo, que só tinha uma condição para ele ou para ela, que era reencarnar numa família muito ortodoxa no interior de Minas Gerais. Eles nem moram, bom, Lafayette é interior, tá, gente? Mas é no interior do interior. Tanto é que eles tinham que ir para Lafayette para ser tratado, né? E que aquela família não aceitaria de forma alguma a homoafetividade. E então, que no caso era do jovem, né? E então ele entende que isso seria expiação, travo. Mas o que aconteceu? Quando reencarnou, não deu conta. E nós vamos ler em O Livro dos Espíritos que em muitos dos casos de suicídio, o que acontece é o espírito pede uma prova maior do que suporta. Daí a importância de sermos sirineus, de ajudar nossos irmãos em suas provas, em carregar suas cruzes, porque se eles não suportarem, podem pedir ou querer retornar, que era o caso desse jovem, desse espírito. E aí ele passa também por uma psicoterapia, algumas reuniões. O fato é que quando ela entendem, esse espírito entende que aquilo era necessário, que ele pediu, isso tudo em vigília, tá, gente? Vocês estão entendendo? Assim, é bom deixar isso claro, tá? Não é que eu ia lá conversar com um indivíduo, ele desdobrado ia na reunião mediúnica. Eu nem conheci esse jovem, nem sei quem é, nunca vi. O fato é que isso os registros médicos comprovam, depois de passar desse processo de psicoterapia da autocompreensão, não houve mais nenhum registro por tentativa de autoextermínio desse jovem, que em 2 meses teve 15 entradas no CAPS por tentativa de autoextermínio. Então é disso que nós estamos falando. É daquele tratamento moral do item 284 do Livro dos Médiuns. É a aplicação disso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se estas questões que nós trouxemos hoje não servir para motivá-los a estudar a mediunidade, para então praticar, eu particularmente não sei o que fazer. Eu lavo minhas mãos. Espero, né, que a nossa fala, que o embasamento teórico e que a demonstração prática tenha servido de alguma forma para motivá-los nesse percurso que se inicia, para que mediunidade seja levada a sério. O que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte: mediunidade é coisa santa, que deve ser praticado religiosamente. E o religiosamente não é no sentido de ritual. É algo divino, sagrado. É um momento sagrado, a gente não pode malbaratar isso. E para a gente não malbaratar, eu tenho que entender a importância. E para eu entender a importância, eu tenho que estudar para compreender. E aí sim faz sentido levar a sério. Passar os obstáculos, conhecer essa ciência. E então fazer da mediunidade, como eu disse lá no início, ao invés de uma tortura, de uma cruz, de uma coroa de espinhos, asas. Porque para nós foi isso que a mediunidade se mostrou. Né? Esse é um trabalho que vai fazer 10 anos, fez 10 anos, e o que a gente pode perceber, né, vai fazer 11, começou em 2015, esse caso aí de 2015, o que nós percebemos é, mais do que o trabalho mediúnico, temos pelo menos nos esforçado para sermos pessoas melhores. No trato com a família, no trabalho, na vida social, porque esse é o grande objetivo. Não é ser bom na reunião, é utilizar a reunião que é meio e o fim é a nossa transformação moral. Para que a gente aprenda, quando eu vejo o Elísio e me emociono, eu aprendo isso. Na observação do fenômeno, o que muda em mim? Agradecer. Agradecer pelas minhas expiações, pelas minhas restrições, ao invés de reclamar. Teve uma experiência de um amigo meu que eu usei o caso do Elísio, que ele fez concurso para a polícia, né? Sabe, Hugo? E aí, né, os concursos policiais, eles cobram quase uma eugenia ali, né? É só ariano, né, praticamente, né? Uma reprodução óbvia, né? E aí, esse amigo passou no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal,
né, que é uma boa polícia civil, mas tinha lá o laudo médico, lá, a prova médica, tinha uma questão da escoliose. Só podia ter uma escoliose, que é uma curvatura na coluna, até 10 graus. Ele tinha 37. Ele reencarnou com isso, né? E aí ele passou nessa prova, 97 mil inscritos, pouquíssimas vagas, estudou 3 anos, pegou essa pandemia estudando, passou na prova, chegou lá, não foi aprovado. Ele ficou indignado, né? Que voltou no voo de Brasília indignado, xingando tudo e todos. Chegou lá, foi conversar com a gente. Falei, ô meu amigo, já pensou você armado, rapaz? Já pensou você com essa belicosidade? Olha a raiva que você tá. Quando deu vontade de bater naquele médico. Imagina você armado então, meu camarada. Aceita que foi melhor. Você já pensou o rolo que você ia entrar com sua característica? Deus te livrou de uma, rapaz. Aí ele, pensando assim. Aí contei o caso do Elísio, né? Hoje em dia ele tá numa outra função, tá se sentindo muito feliz, enfim, se encontrou. Então vê que é disso. Quando Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia que decorre dessa observação, que gera transformação moral, no final das contas, meus irmãos e minhas irmãs, em que o estudo e a prática da mediunidade vai me auxiliar em me transformar moralmente. É sobre isso. Mas não é porque é sobre isso que vai e deve ser feito de qualquer maneira. Senão nós não vamos ter esse processo acontecendo de uma maneira saudável. Dito isso, eu abro aí nos nossos longos 5 minutos para concluir, para não atrasar o almoço de ninguém. Se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, estou aqui à disposição. Nosso amigo aí quer começar, depois aqui, ó. Deixa eu te perguntar do caso do Elísio. Sim. Tudo isso foi tratado, ele num estado de desdobramento. Mas. E depois foi observado nele no estado de vigília. Isso. Mas ele tem, de certa forma, consciência ou uma outra pessoa que tenha uma habilidade verbal suficiente para esclarecer ou falar sobre isso depois, como desse outro menino? Isso assim, a pessoa tem acesso ao estado de desdobramento? Nenhum. É como se fosse um sonho, né? Então, o Elísio não conseguia nem verbalizar, não conseguia se comunicar. Veja que Coca-Cola foi difícil para entender. E o jovem eu nunca o conheci, mas aí foi bom você lembrar, o psicólogo só diz assim, Gustavo, numa determinada sessão ele entra em catarse e assume suas dificuldades com o gênero em que se expressa, com o sexo em que tem. Então, de uma maneira espontânea, ele não faz a menor ideia que havia o tratamento espiritual acontecendo, mas ele se abre, ele vence essa resistência, que é o inconsciente de Freud, mas que para nós espíritas é a consciência do espírito. E aí ele se permite dizer e começa a psicoterapia a partir daí, de fato. Obrigado pela pergunta, me ajudou a lembrar desse detalhe. Gustavo, conhecimento e educação são fundamentais para a mediunidade. Então, partindo desse princípio, queria que você fizesse um comentário sobre mistificação e fascinação, tanto do ponto de vista do médium quanto do dirigente. Perfeito. Conhecimento e educação, né? Sobre mistificação, 2 coisas importantes. Existe o espírito mistificador e o médium mistificador. São coisas diferentes. O médium deve transmitir o que recebe. Se o espírito é mistificador, cabe ao dialogador, através do diálogo, perceber, apertar o espírito. E não cabe ao médium tentar adivinhar que aquele espírito é mistificador. Até porque, se é permitido, é um exercício de discernimento. O médium mistificador é outra coisa, que é quando não há uma comunicação e o médium faz parecer que há. E cabe ao dialogador, conhecedor, também apertar a comunicação, pseudocomunicação, para que se fique claro a mistificação anímica do médium. Então isso tudo é uma função muito importante a da dialogação. Mais do que ficar assim, não permite, não deixa, a partir do fenômeno nós vamos avaliar.
O segundo é a fascinação, né? A fascinação é um tipo de obsessão que vai se dar quando o médium normalmente perde o critério da lógica e da razão e começa a falar das coisas assim mais banais e sem lógica, achando que é uma verdade. É um tipo de obsessão que demanda carinho, cuidado, atenção com o médium, um tratamento e que esse médium seja orientado, mas se ele, incluindo a orientação, não aceitar, não dá para se ter num trabalho um médium que está sob fascinação. A recomendação de Erasto é assim, né? Está lá no livro dos médiuns. Se depois dessas orientações o indivíduo quiser sair, né, que vá pavonear em outro lugar. A fala é forte, né? O Erasto ele é firme, né? O grupo nada tem a perder, mas a gente tem que entender que o médium fascinado ele está doente e ele precisa de acolhida e tratamento e não de exclusão. Mas é importante identificar, e para identificar a fascinação é necessário conhecimento. Sim, meu amigo, à vontade. Sobre a questão da prática da mediunidade, eu gostaria de, assim, da sua opinião, né, de ouvir um pouco o que a gente precisaria se atentar para uma prática da mediunidade em relação à reforma íntima durante os dias ao longo, né, não na prática da reunião, mas ao longo do tempo. Ótima proposição. O Emmanuel diz assim no livro Seara dos Médiuns: mediunidade educada é efeito de médium educado. Então a mediunidade educada deve ser antecedida por um médium que está se educando na sua transformação moral. E isso não se faz na hora da reunião, mas se faz diuturnamente. Então vigiai e orai, para não cair em tentação. Nós que nos propomos ao trabalho mediúnico, devemos estar cientes de que nós precisamos envidar nossos esforços, utilizar da alavanca da vontade para sermos hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Sem isso, ou a prática mediúnica vai ser insatisfatória ou pode ser até insalubre e perigosa. Portanto, não há como termos um desenvolvimento mediúnico saudável sem a transformação e a melhoria moral. Porque assim, eu acho muito bom e obrigado por ter trazido esse aspecto, né? Nós estamos no final de semana aqui trazendo tantos aspectos técnicos, né, científicos, mas isso em nada quer dizer que a parte moral, né, ela é secundária. Mas é que o nosso papel aqui é de instrução. Quando o irmão fala sobre educação, o que é educação? É o efeito da instrução, né? A instrução é de fora para dentro. O que nós estamos fazendo aqui hoje é nos instruir. O que é educação? O que nós vamos fazer com o que aprendemos hoje. É de dentro para fora. Então, é inviável uma mediunidade saudável sem o esforço em domar nossas más inclinações, sem nossa transformação moral. Veja, não é perfeição moral, isso não existe na Terra, mas é o esforço em sermos melhores. Porque quando nós fazemos o melhor que podemos, nós ficamos em paz. Nós entramos em estado de transe com tranquilidade, cientes de que estamos sendo amparados pelos nossos esforços. Porque se a cada um é dado segundo as suas obras, ciente das minhas obras, descanso ou não descanso. Fico tenso, fico preocupado. Daí estarmos em um estado de consciência tranquila para poder fazer aquilo que é o mais difícil numa prática mediúnica, que é a sua pergunta, que é a entrega. A entrega só é possível se eu me sinto seguro. Eu só posso me sentir seguro se eu estou cônscio dos meus deveres enquanto aprendiz e médium em desenvolvimento. Veja que tudo isso tem um encadeamento de ideias. Aí os transes vão ser mais profundos. O André Luiz ele vai falar uma coisa bonita no livro Mecanismos da Mediunidade, é o capítulo 18, chama Efeitos Inteligentes. Ele diz assim: se o médium vence, né, os receios do início, se propõe a estudar, se melhorar moralmente, com o tempo os espíritos ganham confiança nesse instrumento e começam a utilizá-lo de maneira mais fidedigna. Então esses efeitos patentes da mediunidade vão vir com o tempo, com a melhoria intelectual e moral. E aí, a fenomenologia, que no início vai ser muito subjetiva, é meu, não é meu, será que é um espírito, será que sou eu? Com o tempo vai ficando claro que não é minha ideia,
de que não sou eu me manifestando em outra inteligência, mas isso leva tempo. Sugiro muito, né, que vocês leiam o capítulo 18 do livro Mecanismos da Mediunidade. Quem tem essa dificuldade, mas parece, sou consciente, né? Parece que sou eu. Lá o André Luiz explica com mais profundidade. Ok, pessoal. Então, né, estamos no horário, né, para não atrasar o almoço de ninguém. Nós agradecemos a oportunidade de servir. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um percurso, né, nesse curso de mediunidade que os ajude a se transformar moralmente e que no contato com os espíritos possamos ter um contato conosco mesmo melhor, né, de autoconhecimento, para que possamos contribuir dentro, mas principalmente fora da casa espírita, como homem de bem, né, como carta viva do Evangelho. Paz e bem a todos e até uma próxima oportunidade, pessoal. Nós vamos fazer então uma prece de agradecimento final por esse seminário. E depois, antes de vocês se levantarem, queria só dar um recadinho, tá? Mas primeiro nós vamos fazer a prece. Senhor Jesus, só temos a agradecer por tudo que proporcionaste a cada um de nós. Que possamos sair daqui com a mente modificada para os propósitos que nos aguardam no dia a dia. Que a cada vez possamos mais adentrar a esse universo tão extenso do entendimento e da prática. Que nossos olhos se abram à realidade da vida, mas que, sobretudo, o seu amor seja a base também do amor que eu hei de construir no meu ser. Para que quando eu olhar para o semelhante, eu não veja um oponente, mas sim a tua imagem. Que o próximo incentive-me a superar as minhas limitações de paciência, de tolerância e de perdão. Que eu supere essas provas e dê um passo adiante nesta caminhada da minha evolução. Faz, Senhor, de mim também um instrumento da sua paz, para que, quando as minhas palavras saírem de minha boca, elas possam ser dóceis e gentis. Utiliza, Senhor, da capacidade minha de entendimento, para que possa orientar através de meu exemplo ou de minhas preleções. Senhor, sempre inspira-me a seguir a boa nova, pois ela é que me aproximará cada vez mais de ti. Que o Senhor inspire ao nosso irmão Gustavo, dê-lhe a saúde física, disposição sempre para continuar nesse trabalho. Inspire a todos os irmãos aqui presentes, que possam levar todo esse ensinamento e colocá-lo em prática na sua vida. Cada um da sua forma, no seu entendimento, no seu ritmo e no seu tempo. Mas que todos nós possamos nos transformar em instrumentos da sua paz. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. E para terminar, como bom mineiro nós somos, né? Eu não ia deixar o Gustavo sair daqui sem tirar mais um pedacinho dele. Entrou aqui, vamos. Nós estamos com o curso de mediunidade às quartas-feiras
Eu ainda não gravei o semblante de cada um, de quem veio para o curso e quem não é do curso, mas está aberto a todo mundo. É só vir e participar. Então, nós temos no site todo o material que estamos construindo ainda. E um dos materiais que nós vamos utilizar é do Orson Peter Carrara e do Américo Sucena. Para quem já fez o segundo curso, que já está ativamente na reunião mediúnica, já assistiu a maioria dos vídeos. Então nós vamos utilizar esse seminário aqui, virtual, nas nossas aulas, ok? Aliás, está já disponível no site. Quem quiser assistir, é só entrar lá, está todos disponíveis. Então, baseado nisso, na vivência, na prática que eles tiveram, que eles têm, ambos, eu gostaria de estender. Nós estávamos conversando ontem, o Hugo, o Gustavo, falei, dá para a gente fazer alguma coisa a mais nesse projeto? Então, eu estava sentado aqui e veio aquele insight. Vai lá e fala, vai lá e fala. Então, por isso que eu estou aqui. Não é ideia minha, tá? Viu, Gustavo? Não é ideia minha, tá? Vai. Eu fui reticente, falei, não vou, vai, vou. Fui. É o seguinte, eu gostaria que, se possível for, todo o material está ali. Se você puder gravar um videozinho de 3 a 5 minutos e mandar para a gente, só para incorporar no conteúdo, o conteúdo está ali, é da apostila. Você conhece a apostila, né? Alguma coisa assim, da prática, do dia a dia, ali que possa servir de inspiração, de norte para a gente. Poxa, se você pudesse fazer isso por todos nós, eu peço encarecidamente em nome de toda a turma. Joia. E a gente vai fazer uma galeria um pouco abaixo ali, né, no material complementar, e vai pôr os videozinhos que você fizer pra gente. Eu sei que é um trabalho a mais, mas eu sei que você tem todo o cabedal e tá. Isso não. Para quem se inseriu nesse universo, sabe que isso não é trabalho, né? A gente sabe que isso não é trabalho, isso é mais que um trabalho, é uma satisfação. Por isso eu tomei essa liberdade, né, de pedir isso, não em prol do Centro Espírita Vinhas do Senhor, mas em prol de todos nós, né? Que esse material vai ficar na internet, disponível para todo mundo, Brasil inteiro, né? E espero que seja uma contribuição a mais um pedacinho da tua ajuda aqui para gente. Então, vocês são testemunhas. Se não vê nada no site, vocês são testemunhas. Se não tiver nada no site lá, ó, culpa. Gustavo, um beijo no coração, muito obrigado por tudo, pela disposição, pela simpatia que você é. E nós estamos muito gratos pela sua presença. E nós vamos ter projetos futuros. Eu espero que nos próximos projetos a gente vai entrar em contato com você. Se houver possibilidade, será um enorme prazer trazê-lo novamente a Pouso Alegre, para que você também conheça outras casas aqui. Você conheceu o Vinhas do Senhor, mas temos outros centros, talvez em união com esses outros, a gente possa ir em outras casas no futuro próximo. Tá bom? Muito bem, gente. Uma boa tarde para vocês. Já é tarde, né? Um bom almoço. E muito obrigado pela presença.